Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Muita luz e paz no seu coração. Deus te abençoe. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 24 de março. Que bom, né, gente? Mais uma sexta-feira, mais um dia, mais uma oportunidade na página desse livro da nossa existência para que nós possamos escrever lindas linhas, profundas linhas. Não é verdade? Olha, na nossa pílula do nosso Evangelho de hoje, nós vamos mais uma vez refletir sobre uma das maravilhosas passagens de Jesus, que nós encontramos narrada de uma maneira bastante profunda no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 14, entre os versículos 7 e 11. Os humildes serão exaltados. Eu vou ler para vocês. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te reclines no primeiro lugar. Não aconteça que esteja sendo convidado e outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele te diga, dá o lugar a este. E então com vergonha tenhas de tomar o seu último lugar. Mas quando for desconvidado, vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, sobe para mais acima. Então terás a honra mediante de todos os que estiverem contigo à mesa. Porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Meus amigos, olha que pérola de ensinamento de Jesus para todos nós. Mais de 2000 anos se passaram e essa fala permanece tão atual. É ou não é? Essa fala ela pode ser interpretada de várias formas, né? A mim, nesse momento, me toca a reflexão a respeito daquelas pessoas que querem ser unanimidades, né? Quando o orgulho vem à tona, que não aceitam críticas, que não aceitam sugestões de melhora. Aquele sujeito, né, que se sente melhor do que os seus colegas, seus companheiros, do que a sua família e quer sempre estar no primeiro lugar, quer sempre ter razão, né? Não está preocupado em ser feliz, quer ter razão. E aí a gente acaba se esquecendo, né, que a vida vem e coloca a gente no nosso devido lugar. Na é verdade, é uma questão de tempo. Porque olha que fala profunda, em todo o Evangelho, Jesus deixou muito claro a importância da discrição e da humildade. Né? Uma pessoa que segue realmente o Evangelho, ela não está buscando sucesso no mundo e nem do mundo. Né? Um seguidor do Evangelho sabe que a sua consciência é que é a sua grande ponte com Deus, não é verdade? Então, muitas vezes, meus amigos, quando a gente começa a fazer as coisas certas, muitas pessoas que não estão alinhadas com esse propósito se afastam, vão te criticar, né? Nos criticar, vão tentar nos desanimar. E o nosso papel é permanecer firme no ideal. E ao invés do que muita gente faz, que é falar mal de quem já fala mal de nós, né? Tratando olho por olho, dente por dente, a gente dá o exemplo. Porque Jesus foi muito claro, eu não vim para os sãos, são os doentes que precisam de remédio. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Então, é dever daquele que começa a amar também aquele que não ama. Eu sei que isso é muito difícil, mas esse talvez tenha sido o maior ensinamento de Jesus. Nós trabalharmos o nosso coração, por exemplo, para a gente não responder com a mesma crítica ácida, as críticas ácidas que os outros corações doentes fazem sobre nós. A gente dá um exemplo muitas vezes de silêncio perante o grito sem o menor sentido que outras pessoas trazem para a gente. A gente aprendeu a olhar para aquele companheiro dentro de casa, sabe? Aquele marido difícil, o tribufozinho, né? Ou a esposa complicada, a tribufozinha. Ou então para nós mesmos, o tribufuzão. Quando a gente se olha no espelho e de repente fala, meu Deus, eu não gosto mais de mim, eu não dou conta de fazer as coisas. Calma. É sério, gente. Calma. Tenha paciência com você mesmo. Porque quando a gente se ama, quando a gente respeita o nosso eu que está sendo trabalhado, esculpido, o eu divino está sendo esculpido dentro de nós, a gente acaba projetando, levando esse estado de consciência elevada, de compreensão, de carinho, também para a gente compreender as pessoas ao nosso redor. E aí nós começamos a trocar, né? A gente brinca aqui, mas a trocar, né, a ideia do tribufu, a ideia daquele que está errado, para a ideia daquele que necessita de mais amor.
Então Jesus nos convida a nos colocarmos numa posição de humildade, né? Numa posição de fazer aquilo que nos cabe, acreditando que a paz que a gente experimenta é a maior recompensa, e não a paz do mundo que é vã, sabendo que no momento certo cada coisa vai ser colocada no seu devido lugar. Olha, os exemplos são inúmeros, a começar pelo próprio Cristo, né? Veja que Jesus ele não foi unanimidade na sua época, nem em Nazaré, nem na própria família. Jesus fez o que fez e a própria família do Cristo não o entendia de uma maneira profunda. O que dizer da passagem célebre quando ele está pregando, né, o Evangelho, e chega Maria com os irmãos, aí, Senhor, tua mãe e teus irmãos aqui estão. Aí ele aponta para a multidão que estava com ele e fala, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque os irmãos de Jesus achavam que ele era meio lunático. Não entenderam a proposta do Cristo. Nosso amado Chico, quando começou o seu ministério incrível de amor, encontrou resistência no seio da própria família. Passou por várias dificuldades. Seu próprio pai, que ele amou muito, não entendia a missão do próprio filho. O pai do Chico só foi entender a missão dele quando o pai do Chico estava desencarnando e viu pela primeira vez o espírito das suas duas ex-esposas, da Dona Maria João de Deus, a mãe biológica de Chico, e da sua segunda esposa, a Dona Cidália. E então pede desculpa a Chico por todo o tempo que os dois podiam ter aproveitado juntos, mas por causa do orgulho dele, o pai, o seu João Cândido, infelizmente ele não tinha aproveitado, né? Porque ele achava que o Chico era bonzinho, mas realmente tinha um parafuso solto. Descobriu que não. Então nós vamos encontrar, meus amigos, na vida de muitas pessoas ou em grupos, resistências. Olha o que acontece agora com o próprio Papa Francisco. Esse homem de inequívoca elevação moral, de grandeza interior, de grande lucidez, esse coração bondoso, é atacado pelos membros da sua própria agremiação religiosa, que ajudaram a escolhê-lo em nome de Deus. Engraçado, né? Então, muitas vezes, quando a gente faz a coisa certa, não espere apoio de todo mundo. Você tem que esperar apoio da sua consciência. Sabe aquela pessoa que vivia na rua bebendo, fumando, cheirando, fazendo um monte de besteira? Aí a pessoa começa, não, vou mudar a minha vida e vou me tornar uma pessoa mais correta. Aí você passa a ficar na família, deixa de ter uma vida vã. É lógico que os amigos que ainda estão alinhados com a velha forma de viver vão fazer piada de você, claro. Né? Vão deixar de te ligar, deixar de te mandar mensagem. Por quê? Porque você escolheu uma nova forma de viver, o que é um ótimo sinal. É um sinal de que realmente você mudou. Então, se você hoje vive para o mundo, prepare-se, porque você não vai ter recompensas verdadeiras. As recompensas são passageiras. Mas se você aprendeu a viver para o Evangelho e entende que toda semente que você planta hoje na sua reformulação moral, né, na sua elevação de pensamento, é para que você se sinta um ser humano melhor, mais leve e feliz, porque a sua consciência está entregue a Deus, pode ter certeza que a sua recompensa é duradoura. É o que Jesus fala. Aquele que se humilha vai ser exaltado. Mas aquele que se exalta, esse ainda não entendeu que vai ser humilhado. Que Jesus possa te inspirar em mais um lindo dia. Que a espiritualidade superior envolva seu coração e sua mente nas mais sublimes e elevadas vibrações de compreensão e de carinho, para com você mesmo e para com todos ao seu redor. Na certeza de que todos nós, meus amigos, sempre vamos colher a excelente semente que nós estamos plantando. Poxa, se a gente colheu o fruto, né, não tão doce de sementes ruins plantadas no passado, por que você não vai colher o fruto doce e maravilhoso de sementes maravilhosas que você está semeando no presente? Tá bom? Luz e paz para o seu coração, excelente sexta-feira. Mais uma vez, obrigado por compartilhar as pílulas do Evangelho nos seus grupos de transmissão ou nas listas que você pode criar aí no WhatsApp e que te inspire sempre. E tem muita gente nova chegando que não sabe, todas as nossas pílulas, gente, estão no YouTube. Existe um canal no YouTube chamado Pílulas do Evangelho. Nosso querido e amado Mauro, lá de Londres, sobe essas pílulas todos os dias, gentilmente pra gente. Então tá tudo lá no YouTube, mais de 400 pílulas do Evangelho à disposição de vocês, tá bem? Fiquem com Deus então, e você já sabe, né? Até breve, até muito breve, com consciência e em paz.